Por que o ministro é processado nos Estados Unidos por decisões tomadas aqui no Brasil? Sim, eu estava escutando um comentário aí da repórter e acho vários fatos que simplesmente não são corretos, ok? Estavam falando de soberania. A questão é muito simples. O ministro do Supremo Tribunal Federal pode regir dentro do território brasileiro, ok? Aquelas pessoas físicas que se encontram dentro do território dos Estados Unidos, sem importar a cidadania delas, sem importar o assunto que elas resolvem escrever ou debater, estão protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, o poder de censura de Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF, e para ser bem claro, esse é o caso isolado do Alexandre de Moraes. Aliás, até onde eu sei, não tem outros casos de nenhum outro ministro do Supremo que tenha tentado fazer a barbaridade que Alexandre de Moraes tentou fazer aqui. Então, quando ele encaminha ordens de censura, pedindo ou demandando sigilo a uma empresa americana que não tem funcionários no Brasil, que não tem operações no Brasil, para tirar conteúdo, seja qual for o assunto. A repórter explicou claramente que era falando de política brasileira, que podia impactar a percepção de pessoas no Brasil. Isso não é um estándar sério. Se o usuário se encontra nos Estados Unidos, está protegido pelas leis e a Constituição dos Estados Unidos, assim como qualquer pessoa dentro do território brasileiro está protegido pelas leis e a Constituição do Brasil. Então, o ministro encaminha ordens de sigilo, de censura, sigilosas, por e-mail, totalmente indevido, para Rumble, na Flórida. Okay? Não notifica o governo dos Estados Unidos e não notifica a justiça americana. Simplesmente manda e ordena ou demanda ações da Rumble. Quais são essas ações? Tira o conteúdo, bloqueia a conta, me entregue os dados de cadastro desse usuário e bloqueia a monetização das contas. Então vamos lá. Primeiro tira o conteúdo. Isso é speech, né? Isso é debate protegido pela primeira emenda dos Estados Unidos. Uma empresa americana operando em território americano não pode simplesmente bloquear o conteúdo falado por usuários americanos em território americano. Segundo, me entrega os dados. Isso viola a lei dos Estados Unidos. Tem uma lei chamada Stored Communications Act, que é uma lei federal nos Estados Unidos, que proíbe a uma empresa divulgar os dados privados se não tem uma autorização judicial dos Estados Unidos. Então, você não pode encaminhar por e-mail um mandado do Brasil para pedir que te divulguem os dados de um usuário americano. Terceiro, para a monetização das contas. Ou seja, que é uma monetização da conta? Transferências bancárias entre um usuário e uma empresa dentro do território dos Estados Unidos. Em que mundo jurídico cabe a ideia de porque você não gosta do conteúdo de um usuário do território americano, você estando no Brasil pode bloquear a monetização da conta dentro dos Estados Unidos, sem notificar e às costas do governo americano e da justiça americana, né? Então, ele simplesmente foi processado porque isso que eu estou explicando é indefendível. Não tem como defender isso, é totalmente ilegal. Viola a Constituição dos Estados Unidos, viola as leis americanas, viola os tratados entre Estados Unidos e Brasil, porque esse não é o procedimento. Obviamente o ministro sabe qual é o procedimento. E a última coisa, que esse não foi um caso isolado, ele pediu para bloquear 2 usuários brasileiros, residentes na Flórida, um deles cidadão americano, e em um dos casos, uma barbaridade tão absurda que ele pediu bloquear uma conta que tinha postado 9 vídeos, 6 dos quais eram de música e 3 de política brasileira. Ok? Tem que bloquear a conta inteira. Então, a Rumble, obviamente, se recusou a violar a Constituição dos Estados Unidos, se recusou a violar a lei americana, tentou diálogo com o ministro, que se recusou, ele só respondeu escalando, né? Como vocês já sabem, a metodologia dele, com maiores e maiores ameaças. Então, a empresa, junto com a outra mídia, foram para a Justiça dos Estados Unidos para pedir assistência pelo, basicamente, assédio que estava sofrendo do Alexandre de Moraes. E foi isso que aconteceu. E o último ponto a ressaltar é que em maio de 2025, o Ministério da Justiça do Brasil emitiu um comunicado, uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que estava cobrando explicações, admitindo, o governo brasileiro já admitiu que o que Alexandre de Moraes fez estava totalmente errado. Por escrito. Ok? Outra coisa para lembrar ao público é que a AGU, a famosa AGU,
mandou comunicados de imprensa lá por março e abril de 2025, falando que ia defender o ministro Alexandre Moraes, que até anunciaram que tinham gastado um monte de dinheiro em contratar um escritório nos Estados Unidos para defender o ministro. Nunca apareceu nenhum escritório, nunca apareceu nenhuma AGU, nunca apareceu ninguém nos Estados Unidos, vamos em 460 dias, né? Então, é difícil de acreditar na narrativa que está tentando puxar o ministro agora.